Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre o perdão, que é um assunto que eu tenho sentido uma vontade muito grande de falar, que é falar sobre o perdão, pessoas que não foram perdoadas, pessoas que não conseguem perdoar, e eu gostaria de poder falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante, eu acho que é um assunto que as pessoas que não conseguem perdoar muitas vezes não conseguem ter bons relacionamentos, não conseguem ter uma vida mais abundante. Então eu gostaria de poder falar desse assunto tão doído, tão difícil, tão fundamental, que é o perdão. Tem uma história na Bíblia que está em Mateus 6, versículo 36, que diz assim, que Jesus foi chamado para a casa de um fariseu para comer, para almoçar. E quando ele estava na casa dessa pessoa para ter uma refeição ali, chega uma mulher que devia ter uma fama muito ruim, e essa mulher chega ali, encontra com Jesus, ela estava com um vaso de perfume, e ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés dele, e começa a beijar os pés de Jesus, a derramar perfume nos pés de Jesus. E aí o fariseu que estava ali perto dele vira e fala assim, olha, esse homem nem faz ideia de quem que é essa mulher que está aí beijando os pés dele, né? Ele quis dizer isso como se ele estivesse desprezando aquela mulher que estivesse ali, né? Como se fosse um absurdo uma mulher daquela com tantos pecados, carregando tantos pecados na vida, beijar os pés de Jesus ali que estava na casa dele. E só que ele disse isso para si mesmo, pelo menos é o que a Bíblia fala, que ele disse essa observação para ele mesmo. Aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha um credor que tinha 2 devedores. O primeiro devedor devia 50 denários e o segundo devedor devia 500. E nenhum dos dois podia pagar. Qual dos dois... E aí ele fala que o credor resolveu perdoar aquela dívida dos dois devedores. E aí ele faz a pergunta, qual dos dois devedores o amou mais? E aí o fariseu, que ele chama de Simão, e o fariseu vira para ele e fala assim, é o que mais devia, né? Esse aí é o que mais amava o credor. Aí ele virou e falou assim, pois é, essa mulher aqui muito devia, ou seja, ela tinha muitos pecados e os pecados dela estão perdoados. Isso daqui é um sinal de agradecimento. Eu cheguei aqui na sua casa, você não ofereceu uma água para lavar os meus pés e ela está aqui com as lágrimas dela, lavando os meus pés, limpando os meus pés. Você não... Aí ele começou a falar de alguns costumes da época, de não derramou um óleo sobre a minha cabeça, e essa mulher está aqui com esse perfume passando nos meus pés, enfim, com um sinal de humildade e tudo mais. Então, isso ele quis falar muito sobre a questão do perdão. Na oração do Pai Nosso, ela fala assim, perdoa os meus devedores, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E eu acho que isso é fundamental, essa questão do perdão, principalmente também relacionada à família. É muito difícil nós perdoarmos os nossos familiares, os nossos irmãos, nossos pais, os filhos, quando eles fazem alguma coisa que nos magoa. E as pessoas têm muita dificuldade do perdão, e essa dificuldade do perdão, ela leva a ter problemas pessoais, a problemas de relacionamento, a problemas profissionais, enfim, de toda ordem. Isso faz muito mal. E quando a gente perdoa, é um peso tão grande que a gente tira das costas, é uma alegria tão grande poder perdoar, é uma alegria tão grande poder saber que você perdoou uma pessoa. Só que o perdão, existem mitos sobre o perdão, né? Que a gente fala que o perdão é esquecer. Perdão não é esquecer. Perdão é perdoar mesmo. É você não cobrar mais aquela dívida, entre aspas, da pessoa. Outra coisa que é um mito sobre o perdão, obrigada, Rubens, é quando a gente acha que
que o perdão a gente vai perdoar e a pessoa vai se transformar, e a pessoa que a gente está perdoando, ela vai se transformar, ela vai ser uma outra pessoa, ela vai ser uma pessoa fantástica a partir desse momento. Não, pelo contrário, a pessoa ela pode continuar fazendo a mesma coisa, a mesma situação. O perdão, ele pode... Oi, Gerson. O perdão, ele pode acontecer várias vezes para a mesma pessoa, pelo mesmo motivo, né? E outra coisa que quando a gente tem outro mito que as pessoas falam do perdão é quando elas dizem que existem pessoas que não merecem o perdão, né? Pelo contrário, todos nós merecemos o perdão. Muitas vezes nas nossas orações a gente fala com Deus: me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pela atitude que eu tive, mas você está perdoando o seu próximo pela mesma atitude que ele teve, entende? Às vezes a pessoa, agora vamos falar de perdão, quando a pessoa que você vai perdoar, ela sabe que ela te prejudicou e ela não quer pedir perdão para você, mas mesmo assim você perdoa. Eu acho que isso é um altruísmo, é ser muito elevado. Cristo quando veio a esse mundo, existia uma situação muito forte de não perdão, né? Qualquer coisa que você fazia, as atitudes eram como se fossem tudo muito pecado, não existia graça, não existia perdão, era tudo muito a ferro e fogo, e Cristo veio trazer leveza para a vida das pessoas. Eu acho que... Oh, Olívia, obrigada. Muito, muito legal você dizer isso. E nós todos erramos, né? Para pensar, todo mundo erra. Você falar aí que eu não erro e eu não mereço, a outra pessoa não merece o meu perdão, tá totalmente errado. A nossa vida aqui é muito passageira, né? Pra gente não oferecer o perdão. É muito passageiro. Tudo aqui é muito, muito pouco, muito provisório, independente da sua situação. Ela é muito provisória, então é tão gostoso você perdoar, é tão gostoso você deixar essa mágoa de lado e se embora, né? Se embora para frente, se embora para a vida. E é isso. Eu só queria poder falar desse assunto. Eu senti uma vontade tão forte de poder falar sobre o perdão. Se você tem alguém que você precisa perdoar e a pessoa não te pediu perdão, mas mesmo assim converse com essa pessoa. Eu passei muitos anos sem falar com uma pessoa, isso me doía muito, 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 uma pessoa muito próxima, e aí eu comecei a entrar em contato com essa pessoa de novo. Não fiquei falando do que já... Oi, Camila. Não fiquei falando do que já aconteceu, pelo contrário, foi um momento muito importante para mim, e até hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso. E eu acho que também a gente exaltar nas pessoas as qualidades dela. Muitas vezes a gente olha principalmente para pessoas da nossa família, a gente olha para os defeitos dela com crítica, com repreensão, com maus olhares. Pelo contrário, vamos olhar o que aquela pessoa tem de qualidade, o que aquela pessoa tem de bom para oferecer, vamos exaltar isso e vamos esquecer o que tem de ruim, sabe? Pelo contrário, a gente poder conviver, a gente poder ser feliz. É isso, essa era a minha mensagem. Um beijão.